Boa noite, pessoal. Tô tentando ajeitar aqui, que o negócio tá meio torto, mas tá indo. Vamos aguardar enquanto o Instagram avisa a galera que nós estamos ao vivo e esperando vocês chegarem por aí. Então hoje nós vamos falar sobre doenças em jardins, nas plantas, nas suas plantas, na sua casa, no seu apartamento, no escritório, onde você esteja. Nós temos sempre esse probleminha aí com doenças. Oi, Mari, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Muito bom ter você por aqui. E aí, como estão as coisas? Senhor Carneiro, boa noite, seja bem-vindo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre doenças em jardins, tá? Qualquer tipo de jardim, espaço verde, área verde, tudo isso é considerado, onde tem planta, nós consideramos que pode haver algum ataque de doenças. Doenças no plural, tá? Eu vou explicar como que é isso aí das doenças. Né, Mari? Saudade de você também. Não esqueçam de compartilhar com os colegas. Quem gosta aí de planta, que quer saber mais sobre o cultivo, sobre as pragas, sobre as doenças, manejo de plantas daninhas, adubação. Vai compartilhando com os coleguinhas aí para mais pessoas ficarem sabendo com relação ao conteúdo. E coraçõezinhos são válidos também, né? Quanto mais coraçõezinhos, mais a live atinge um pico de divulgação para mais pessoas ficarem sabendo do conteúdo. Ei, Mari, você tá com o dedo colado aí no coraçãozinho, né? Ai, muito bom isso, muito bom. Mas é legal, porque de qualquer forma, só lembrando para vocês também, a live fica gravada, tá? Lá no IGTV, eu sempre deixo conteúdo. Às vezes a pessoa não pode assistir na hora, mas depois vai lá e assiste, compartilha, comenta. É muito importante comentar. Se tem alguma coisa para acrescentar, alguma dúvida, é importante tirar as dúvidas para não ficar fazendo coisa errada aí. Ou também ver alguém fazendo errado e não corrigir, né? Principalmente as pessoas que trabalham com manutenção em jardim, né? Os jardineiros, eles costumam saírem assim, não intencionalmente, fazendo várias coisas erradas, né? Por não saber mesmo, por ignorância, não tem nenhuma orientação, e aí acaba que a gente tem que ficar de olho, porque o trabalho fica, né, a desejar quando a pessoa não conhece muito bem o que está fazendo. Então é isso aí. Esse ano eu já comecei com uma sequência de lives já mais diferenciada. Eu já tenho programado até março todos os temas, né, das lives. A maioria são as pessoas que me pediram, que tem mais dúvida com relação à tiririca, por exemplo. Essa semana já tiveram 5 pessoas perguntando sobre como controlar a tiririca, o manejo, qual que é mais prático, qual que funciona melhor. Tem alguns casos que não dá para aplicar defensivo agrícola, então a gente indica outros métodos de controle. Então cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então a gente não pode recomendar a mesma coisa para todo mundo. Oi, Luzane, boa noite, seja bem-vinda. Tá tudo bem por aí? Rio Verde das Abobras, tá chovendo muito. Fiquei sabendo que Rio Verde, em Santa Helena, tá chovendo bastante. E aqui nada. Pois é. Outra novidade também que eu quero compartilhar com vocês é que a partir, tá, do mês de fevereiro, eu vou começar uma sequência mais intensa de conteúdo, já para lançar uma consultoria no início de abril. Eu vou lançar uma consultoria em jardinagem, vai ser uma consultoria específica
e exclusiva para quem estiver acompanhando, vai ficar aí de olho, são novidades bem legais. Então vão acompanhando os conteúdos que eu vou a partir de fevereiro começar a intensificar as publicações, intensificar esse conteúdo para em abril eu vou lançar essa novidade para vocês, tá? George, boa noite. Bom demais, né? Meu parceiro, meu orientador, meu mentor, que fica aí me dando puxão de orelha no WhatsApp. Muito bom, muito bom. Orientações, muito bem-vindo, tá? Então vamos lá, né? Recadinhos dados, recadinhos alcançados. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões e comentários, a live é aberta para vocês participarem, tá bom? E hoje nós vamos começar o assunto de doenças em plantas nos jardins. O mais interessante é que quando se fala de pragas, né, que eu falei na terça-feira, quando se fala de doenças, pragas e doenças, é muito importante lembrar que nos jardins a gente já tem menos problemas com pragas e doenças, ainda bem, né, do que em lavouras comerciais. Porque nos jardins nós temos uma diversidade biológica, uma diversidade botânica muito grande. Então nós temos plantas arbustivas, plantas herbáceas, gramíneas, plantas de folhas largas, temos palmeiras. Isso facilita ou diminui a intensidade dos ataques de pragas e doenças. Então a gente já tem uma vantagem, né, sobre as lavouras comerciais, isso em comparação, tá? Falando de jardins em lavouras comerciais. Então, se a gente comparar esses dois propósitos, esses dois ambientes, nós já temos uma vantagem que quando nós lidamos com jardins, devido a essa diversidade ser maior, nós temos uma menor incidência, um menor ataque de pragas e doenças. No caso das doenças, sempre ocorrem alguns ataques, às vezes isolados, a uma planta específica que é mais suscetível àquele fungo, àquele patógeno. Quando nós falamos de doenças em plantas, o que eu quero deixar para vocês, que muita gente acha, confunde praga e doença com praga. Chama às vezes mato de praga, que não é. Mato é planta daninha, é outra classe, é outro detalhe que nós vamos lidar em outro momento, tá bom? E a doença, nós temos dois tipos de tratamentos para doenças, duas classes na verdade. Temos a classe de doenças que são de patógenos, que são fungos, bactérias, vírus e alguns nematóides que podem causar algumas doenças nas galhas, que é uma classe específica também. O mais comum são os fungos, tá? Em segundo lugar, bactérias e por último os vírus. Então, assim como tem vírus da gripe, tem aí o vírus da Covid, também tem vírus que atacam as plantas. O que é muito complicado. Quando a gente tem um ataque viral nas plantas, praticamente não tem o que fazer, porque não tem vacina para a planta. Então nós já temos uma vantagem, para nós temos vacinas, para as plantas não. A única coisa que nós conseguimos fazer com as plantas para combater as viroses ou que não tenha virose é o preventivo. Assim como nós temos um sistema imunológico que nos permite, né, ficar, né, autoimune aí a várias doenças, a gente pode ter ou não um sistema imunológico bom que ajuda no combate a vírus, bactérias e outros fungos. As plantas também têm um sistema imunológico de defesa, então elas têm um sistema de defesa contra as viroses, as bacterioses e aos fungos que podem atacar. Entretanto, a adubação controlada
né, adubação, nutrição, que seja que vocês quiserem chamar, tanto adubação quanto nutrição é válido. As plantas bem nutridas, elas conseguem se defender dos vírus. Assim como nós, quando estamos com o sistema imunológico bom, nós temos uma defesa eficiente, uma defesa boa com relação aos vírus. As plantas funcionam da mesma forma. Então, a primeira prevenção para doenças é uma nutrição, uma adubação equilibrada, balanceada para as plantas. Isso já é a primeira forma de manejar doença, um sistema preventivo, tanto para fungos, quanto para bactérias, quanto para viroses. É a mesma coisa. Nesse caso, doenças que são relacionadas a patógenos são essas diretamente ligadas aos fungos, bactérias e vírus. As doenças que não são ligadas a patógenos, tem também as doenças nutricionais. Assim como eu vou fazer o paralelo sempre com relação a nós, porque é mais fácil para entender. Então, a planta, quando ela tem uma deficiência nutricional, é igual a nós quando a gente tem deficiência de vitamina C, deficiência de vitamina B, que dá um certo, por exemplo, deficiência de vitamina C. A deficiência de vitamina C, no século XVIII, causou muito escorbuto, que é uma doença crítica, que levou muitas pessoas à morte. Então, essa deficiência de vitamina é uma doença, ou causou uma severa doença que levou várias pessoas à morte. No caso das plantas, também tem deficiências de nutrientes. Nós temos macronutrientes, que é N, P, K, cálcio, magnésio e enxofre, que eu falei em outra live, mas depois eu posso repetir para vocês. E tem micronutrientes. Então, se esses nutrientes estiverem desbalanceados na nutrição da planta, ela também pode ficar doente. Essas doenças, elas causam sintomas, assim como a gente tem espirro, tem coriza, às vezes inflama, né, os nódulos na garganta, espirros, esses são os sintomas. Os sintomas nas plantas ocorrem principalmente na parte vegetativa superior, ou a parte aérea, né, da que a gente está vendo, acima do solo. Essa parte inclui caule, né, os caules e as ramificações de caule, as folhas, as flores e os frutos. Então, nós não podemos esquecer e pensar que a planta também tem só folhas. Esses sintomas, eles vão ser causados em toda a parte aérea da planta. Então, ocorre descoloração, às vezes a planta fica amarelada, perde a coloração, às vezes ela fica um tom de cinza, às vezes ela fica roxeada. Cada nutriente ou cada falta ou excesso também de nutriente causa um sintoma de doença foliar por falta de nutrição equilibrada. Aí já não é um fungo, não é uma bactéria, não é um vírus. É a falta de uma nutrição equilibrada. De qualquer forma, a base do pilar para essas doenças, seja ela doença relacionada a patógeno, ou seja ela relacionada à adubação, à nutrição equilibrada, as duas classes, todos os dois casos estão pautados no pilar principal, que é a nutrição equilibrada. Da mesma forma que nós devemos comer, né, proteína, frutas, vegetais e pouca gordura, as plantas também precisam comer, né, elas precisam ser nutridas com um equilíbrio desses nutrientes. Cada espécie tem o seu ótimo de extração de nutrientes do solo. Por isso que todas as vezes que eu vou usar a recomendação de adubação, eu olho as espécies que estão presentes naquele jardim. Eu não posso e não é correto fazer a mesma adubação para todo mundo. Por quê? Uma vai ficar com menos e a outra vai ficar com mais, e aí vai ficar desbalanceado. Às vezes uma vai ter um excesso
que vai dar uma doença, às vezes a outra vai ter uma falta, que vai dar uma outra doença. E ela vai ficar suscetível ao ataque dos patógenos. Esses patógenos, quando eu falo dos patógenos, que são os fungos, as bactérias e os vírus, eles atacam normalmente as plantas que estão com uma nutrição desbalanceada, tá? Desequilibrada. Com certeza, essas plantas têm, tá? Elas têm uma comunicação entre si. As plantas, elas não conversam verbalmente, mas elas conversam por sinais químicos, principalmente sinais químicos debaixo do solo, que elas conversam entre si pelas raízes, e elas também exalam alguns hormônios ou alguns feromônios, entre si também elas se comunicam. Nós não percebemos isso, mas elas se comunicam. Beleza? Até aqui tá tudo bem? Tá ok? Vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Claudinha, seja bem-vinda. Senhora Adelina, seja muito bem-vinda. Benção. Tudo bom com vocês? Vocês vão entrando, podem ir participando, podem comentar, podem perguntar, sugestões. Se não estiver entendendo, dá um grito, tá? Fala um oi que a gente não está entendendo. Ou manda parar e explicar de novo, tá? É tranquilo. Então, como eu estava dizendo, nós temos essas duas classes de doenças. Tem as doenças relacionadas aos patógenos e as doenças relacionadas à falta de uma nutrição equilibrada. Pessoal da arte, paisagem de Foz, muito bem-vindos, tá? Boa noite. Vão chegando aí, já vão começando a interagir, participar. Compartilha com os coleguinhas para que mais pessoas consigam ter acesso ao conteúdo, tá? Não esqueçam que a gente sempre compartilhar o conhecimento é muito bom. Então, manda para os coleguinhas para mais pessoas terem acesso, tá? Boa noite, prima. Seja bem-vinda. Muito bom ter vocês por aqui. E ajudem aí compartilhando com mais pessoas, principalmente as pessoas que gostam de plantas, né? Principalmente, porque quanto mais pessoas conseguirem ter acesso ao conteúdo, gostam das plantas, gostam de cuidar, ou às vezes acompanham, tem um amigo que é jardineiro, ou um amigo que tem floricultura, para que essas pessoas fiquem mais bem informadas relacionadas aos conteúdos, principalmente de pragas e doenças e plantas daninhas. Por quê? Como eu mencionei terça-feira, só fazendo uma reprise aí do que eu falei, a questão do uso indiscriminado de agrotóxicos, de defensivos agrícolas, é muito complicado no nosso país, tá? É uma questão, assim como várias outras, de fiscalização. Mas eu não posso, no meu bom senso de profissional, do juramento que eu fiz, eu não posso deixar que as pessoas saiam por aí, literalmente, recomendando qualquer produto em qualquer situação. Então, por isso que eu resolvi abordar mais especificamente pragas e doenças, e depois vai ter planta daninha, para a gente bater bastante nessa tecla de que o uso de defensivos agrícolas, de agrotóxicos, é extremamente perigoso, pode ser muito tóxico quando usado de forma incorreta. E os únicos profissionais que podem recomendar defensivo agrícola são os engenheiros agrônomos ou alguns engenheiros florestais habilitados. Então, tomem bastante cuidado quando vocês têm plantas em casa, quem tem jardim, chama um jardineiro que sai aplicando qualquer coisa que vocês não sabem. Por quê? Isso pode ser tóxico para seres humanos, né? Principalmente idosos e crianças,
que são mais suscetíveis ainda a ter intoxicação. Aos pets também, todo tipo de pet, tá? Seja cachorro, gato, periquito, papagaio, todos os bichinhos. Eles são mais suscetíveis ainda. E aí vários casos já aconteceu de intoxicação e pode levar até a morte. Então tomem cuidado com isso. Eu sempre falo, não custa nada perguntar, aborda uma pessoa, vai numa loja agropecuária que tem um agrônomo responsável para indicar de forma correta. E, se possível, da última possibilidade, no último caso, que você usa um defensivo agrícola na sua casa ou no seu jardim. É em último caso. E quando for usar, tem recomendações para esse uso. Então tomem cuidado aí com esse uso indiscriminado. Oi, Cleia, boa noite. Linda. Tempo que eu não te vejo, né? Claudinha só rindo, hein, Claudinha? Só rindo. É complicado, né? É complicado, porque as pessoas às vezes não entendem, tá? Tem gente que fala assim, mas o jardineiro tá só trabalhando, coitado, ele tem que trabalhar. Coitado mesmo, porque ele tá trabalhando com um produto extremamente tóxico, que ele nem sabe do quão tóxico aquele produto é, e mesmo assim ele está se intoxicando e intoxicando outras pessoas. Às vezes a intoxicação não é imediata, mas todas as vezes que acontece a aplicação, às vezes o produto vai ficando no seu pulmão e muitas moléculas, elas não são metabolizadas pelo nosso organismo. Algumas moléculas têm metais pesados, o nosso organismo não metaboliza metais pesados, eles vão ficando no fígado. Aí as pessoas falam assim, nossa, meu fígado está tão ruim, meu fígado não presta para nada. Mas porque você está sendo intoxicado por várias outras coisas e ainda mais quando tem o defensivo agrícola, mais produto de intoxicação ainda. Então é muito complicado, tá? Minha filha, nossa, que bom. Todo mundo ouvindo aí, ótimo, melhor ainda. Quanto mais pessoas souberem, melhor. Porque nós vivemos num mundo hoje, assim, bem complicado. Tem muita informação, mas às vezes são informações desencontradas, informações aleatórias, que são colocadas na mídia que não é explicado direito. Às vezes você procura uma recomendação no YouTube, por exemplo, tem muita informação. Aí você procura lá sobre doenças em plantas, tem um monte de recomendação, mas qual vai ser melhor para o seu caso? Qual recomendação vai ser melhor para aquela planta específica que tem na sua casa, que tem no seu jardim? Às vezes você mora num ambiente muito seco, é um caso. Às vezes você mora num ambiente que é extremamente úmido, chove todos os dias, é outro caso, tem outros produtos que podem ser usados. Então não é o mesmo para todo mundo. Assim como o mesmo medicamento não faz um efeito para mim do que faz em outra pessoa, para as plantas também tem um monte de produtos que podem ser recomendados, cada um com a sua molécula específica, cada um para aquele ambiente desejado, tem temperaturas corretas para aplicação, tem pH de cauda, que é diferente também, tem uns que é pH mais ácido, pH mais básico. Quem pode recomendar isso é só quem entende. Ou então que você saiba um pouquinho para procurar mais informações a fundo sobre esses tipos de recomendação, para você não sair pegando qualquer coisa por aí. E aí fica, eu apliquei isso, mas não funciona. Apliquei não sei o que e não funciona, mas não funciona, o fungo não é aquele. Não é um fungo específico. Você aplicou um inseticida no lugar de um fungicida, não é a mesma coisa. Então, assim, às vezes que a gente fala de doenças, no ramo de doenças, dos fungos tem inúmeros, milhares de espécies de fungos, com vários tipos de polinização diferente, cores diferentes, então é um mundo enorme de fungos. Aí vai para as bactérias, também são
tipos de bactérias completamente diferentes. Viroses, às vezes tem viroses que você nem imagina que poderia atacar a planta e de repente a planta está toda encarquilhada, aquelas folhinhas enrugadas, toda manchada, já era. Depois que uma planta tem um vírus, não adianta fazer mais nada. É arrancar e jogar fora, tá? Vírus em plantas não tem salvação, infelizmente. A solução não tem vacina, não tem nada. Então, o mais ideal, a primeira coisa que a gente tem que bater e frisar é a nutrição equilibrada das plantas nos jardins. Esse é o primeiro ponto, o primeiro pilar na hora de falar em manutenção das plantas, principalmente com relação a essas doenças. Então, eu posso falar para vocês assim: se você tem manchas nas folhas, manchas pretas, manchas amareladas, manchas com cor de ferrugem, tudo isso é fungo. Tá, tudo isso é fungo. Mas que tipo de fungo? Quais são os tipos de fungo? Isso nós temos 2, 3 disciplinas durante a graduação que explica cada tipo de fungo, como identificar cada um, quais são cada eles, aí você olha os esporos e tal. Então isso é uma coisa muito específica, nem tem como eu ficar mostrando um monte de fungos aqui para vocês não vão entender nada. Não entender nada, vão pensar se essa mulher tá louca, não vou ficar vendo isso não. Ou seja, a ideia aqui para falar de doenças, o alerta maior é relacionado ao uso que você dá para as plantas no seu jardim. Então, se você tem uma miscelânea de plantas, já é menos pior do que você ter só grama. Se você tem só grama, um quintal enorme de grama, o seu vizinho também tem só grama e uma palmeira. Não é legal. Para um jardim, não é muito legal. Principalmente relacionado a essa diversidade. Por quê? Se um fungo, tem um fungo de raiz chamado Phytophthora, se ele atacar o gramado, o seu gramado morre todo. Ou fica com aquele monte de manchas. Não sei o que eu faço com isso, morreu o gramado quase todo, não vai para frente. Do seu gramado, ele coloniza o gramado do vizinho. E assim vai. O fungo vai se espalhando. Ou seja, se você tiver só grama e o vizinho também, e o outro vizinho também, não é muito legal. Então, primeira coisa, diversidade nos jardins é importante. Você ter plantas diferentes e plantas, claro, que vão harmonizar com o seu gosto, com o seu ambiente. Isso quem vai te informar é o profissional de paisagismo. Então, ele vai falar para você, falar, olha, essa planta aqui dá certo nesse lugar, combina com essa, dá certo porque tem sol, porque tem sombra. Então, ele vai limitar ali, você pode ter 4, 5 espécies no jardim, já tem uma diversidade boa. Aí você vai correr o risco de sempre chamar um jardineiro só que não faz adubação, vai lá, corta. Não pode, tá? Não pode. O jardineiro, ele não vai lá só para cortar grama. O jardineiro é um profissional que tem que ir lá para podar as folhas doentes, as folhas que estão atacadas com essas manchas foliares pretas, marrons, com cor de ferrugem. Todas essas plantas que estão com folhas atacadas, com caules, galhos atacados, o jardineiro é obrigado, tá? Toda vez que você contrata o jardineiro, você já fala para ele, eu quero o serviço completo, para podar essas partes que estão doentes, que estão atacadas, e jogar fora. Não é para acumular ali, jogar, mas é matéria orgânica podre, matéria orgânica doente. Não serve. Tem que ensacolar, jogar fora no lixo ou colocar fogo, tá? No último dos casos, coloca fogo. Não tem onde jogar, o lixeiro não leva embora, não sei o que. Ensacola, joga no aterro sanitário, leva para um lugar que tem um descarte. Tem cidades que tem descarte, tem cidades que não tem. Então aí cabe a cada um aí ter um bom senso de onde descartar. Mas a poda
é imprescindível, o jardineiro tem que podar tudo e jogar fora. Não é para deixar, tem que eliminar. Depois o jardineiro vai fazer a poda do gramado e ele vai também fazer depois a adubação dessas plantas. Adubação é manutenção periódica, mensal também. Não tem como falar assim, uma vez no ano o jardineiro vem aqui, joga um adubo lá e tá bom. Aí depois as plantas vão estar todas cheias de praga, todas cheias de doença, aí o mato toma conta, e aí você jogou o dinheiro fora, porque você gastou um absurdo para fazer o jardim, e o jardim agora está infestado de praga, doença e planta daninha. Aí fala assim, vamos fazer outro. Aí vai mais não sei quantos R$1.000 por ralo, né? Então, assim, é bem complicado quando você investe um valor para fazer um jardim, depois você não cuida dele, joga tudo fora para fazer de novo. Então é um gasto assim desnecessário. É um dinheiro que você está jogando fora praticamente, né? Rogério, boa noite. Seja bem-vindo, tá? Nós temos doenças em jardins, sobre como evitar, prevenir o ataque dessas doenças em jardins. Aí depois nós vamos falar como, depois que já tiver tido algum ataque, como a gente consegue controlar e manejar, tá bom? O que acontece? Toda vez que o jardineiro chegar lá no seu jardim, você contrata esse profissional, você já fique de olho, certifique se aquele profissional já sabe que ele tem que podar não só o gramado, mas podar todas as plantas que estão doentes, tirar ramos, galhos, partes atacadas e jogar fora. E ele vai também fazer a adubação de manutenção. Se você não sabe sobre adubação de manutenção, adubação de gramado, adubação de frutíferas, vai lá depois no IGTV que eu deixei algumas lives gravadas também sobre essas adubações, como fazer, porque o jardineiro ele acha que ele vai pegar e jogar tudo igual para todo mundo, e não pode, não pode, porque como eu estava falando, para a gente prevenir as doenças, a gente precisa de uma nutrição equilibrada das plantas. Tudo que estiver desequilibrado, a planta vai sentir, o sistema de defesa dela vai ficar debilitado e ela vai ficar mais suscetível ao ataque dessas doenças, tá bom? Principalmente quando eu falo das doenças relacionadas aos patógenos. Os patógenos, fungos, bactérias e vírus. Tá? Essas 3 classes aí são os mais importantes quando a gente fala em doenças de plantas. Todas essas doenças de plantas causam sintomas principalmente na parte aérea da planta, tudo aquilo que a gente vê acima do solo, né? A parte aérea vai incluir caule, ramos, galhos, folhas, flores e frutos. Né, Gabriel? Concorda comigo aí? Fala comigo. Então, essa parte aérea vai expor, ou seja, ela vai mostrar na parte aérea dela que tem algum sintoma ali de distúrbio. Quando um fungo, né, o esporo do fungo, ele fica por aí. Todo o ambiente, não existe nenhum ambiente, né, onde nós circulamos que está isento de fungo, que não existe bactéria, que não existe vírus. Eles estão por aí no ar. Quando acontece uma condição ambiental favorável ao desenvolvimento daquele fungo, por exemplo, a antracnose é um fungo muito comum em doenças de plantas, se não é o mais comum de todos eles. E a tal da antracnose dá aquelas manchas pretas arredondadas, circulares, nas folhas. Um monte de mancha preta nas folhas, parecendo umas bolas, um monte de círculozinhos, tem maiores, menores, médios, de todo tamanho. Esse fungo, ele é praticamente universal, ele ataca quase todas as plantas. Tanto plantas de
plantio comercial, tomate, batata e outras, quanto as plantas ornamentais. Ataca praticamente todas. O que acontece? Esse fungo tá lá, as folhas, né, da planta lá mexendo no dia a dia. Se esse fungo tem umidade relativa alta, ou seja, época de chuva, umidade relativa alta, temperatura aí entre 28 e 30 graus, então é uma temperatura de média para alta, ele gosta de um calorzinho. Esse fungo tá lá pairando, né, os esporos do fungo, e ele vai colonizar a planta. Bateu na folhinha, achou ali um ambiente úmido na parte da folha, tem ali uma atmosfera legal para ele, uma temperatura boa. Ele pegou, colonizou aquela parte ali, a temperatura continuou boa, a umidade relativa continua legal, ele vai tomando conta e vai se espalhando através de toda a folha, começa a colonizar o caule. Se a planta estiver florescendo, coloniza as flores também. Então, o ideal de tudo é observação. Você precisa observar as suas plantas, né? Se você já investiu um valor aí considerável, porque fazer jardim não é tão baratinho, né? Você já investiu um valor aí com as suas plantas, tem vasos, né, bonitos e tal, e você quer priorizar, né, manter suas plantas saudáveis, isso é primordial, você observar. Principalmente ambiente mais úmido e com essa temperatura entre 25, 30 graus, 32 graus. Que a maioria dos fungos, elas adoram, gostam muito de calor, né, uma temperatura média, e gostam de temperatura relativa alta. Quando você observa que vai entrar o período chuvoso, né, principalmente nas regiões aí do país que tem essas estações bem definidas, tem uma época chuvosa, né, quente e chuvosa, e uma época seca, às vezes com temperatura mais amena ou não. Mas tem essa estação bem definida no ano, né? Ao longo do ano você tem essas duas partes aí bem definidas. Quando chega na primavera, o ideal é que você já pense que durante aquele período de calor e de chuva vai acontecer uma maior incidência de doenças. Então, o que você vai fazer? Você vai proteger as suas plantas. Primeiro, nutrição equilibrada. Segundo, você vai passar as caudas naturais. Nada de defensivo agrícola, de agrotóxico, tá? É o último caso. Falando de novo, é o último caso. Você vai usar caudas naturais. Caudas comuns, que você pode fazer na sua casa mesmo. Pode usar calda de fumo, calda de cebola, calda de arruda, de alecrim, calda de pimenta. Pimenta, quem gosta de pimenta, já tem pimenta em casa, bate a pimenta no liquidificador, coa, dilui na água e aplica nas plantas todas. Isso vai afugentar os insetos e também vai prevenir que esses fungos consigam colonizar as folhas das suas plantas, os caules, as flores e os frutos. Ah, Carla Patrícia, até que enfim você apareceu, né, criatura? Boa noite. Aleluia, nunca mais te vi numa live, não é possível. A pessoa some, desaparece de mim. Buenas noites. A Ana também entrou aí, Ana Gemal, que eu não sei se esse é um sobrenome, se é um adendo aí do nome. Boa noite, seja bem-vinda. Gente, só lembrando, viu? Não esqueçam de compartilhar, enviar aí, ó, clica no aviãozinho e manda para as pessoas que gostariam de saber sobre as doenças em jardins, doenças em plantas. Quanto mais pessoas informadas e bem informadas, melhor. Beleza? Marmota das plantinhas. Marmota das plantinhas, é eu mesmo. Presente sorridente. Que parecem.
Ai, ai, eu tô ficando escolada nas plantinhas. Eu quase que tô conversando com elas. Daqui a pouco eu vou ser internada literalmente no manicômio. Conversa com as plantinhas. Eu olho pra elas, eu já sei o que elas estão sentindo. Não tem jeito. E também cliquem nos coraçõezinhos aí, ó. Quanto mais coraçõezinhos, mais o nível de distribuição do conteúdo da live. Tá bom? Então, como eu estava falando com vocês sobre essa parte da questão de usar as caudas naturais a nosso favor, tá? Nós vamos usar as caudas naturais como prevenção. Você vai proteger a sua planta ou as suas plantas ou todo o jardim com o uso dessas caudas naturais. É muito, muito fácil fazer. Na semana que vem, na terça-feira e provavelmente na quinta também, nós vamos falar só sobre as caudas naturais. Como funciona cada uma delas, para que elas servem, como que você pode fazer. Porque as caudas, elas servem para proteger as plantas da colonização dos fungos, das bactérias, e também serve para espantar os insetos, para mandar eles embora, afugentar os insetos para eles não atacarem suas plantas. Então, quando a gente fala de doenças, só para a gente recapitular aqui, que a primeira coisa que você tem que pensar é que você já investiu, né, um valor alto para ter essas plantas, para ter um jardim. Então você precisa organizar e planejar essa manutenção dele. Primeira coisa, adubação. Adubação equilibrada é a primeira prevenção que você pode fazer no seu jardim para que essas plantas fiquem bem nutridas, com uma nutrição balanceada, o sistema de defesa fica lá, beleza, fica ok, e ela vai conseguir se defender desses patógenos naturalmente. Quando acontecer que você tenha uma situação dessa ambiental que eu falei, um clima favorável para o ataque de fungos, de bactérias e vírus, que é um ambiente muito úmido, um ambiente quente, com calorzinho, que eles gostam muito, você vai proteger a sua planta com o uso dessas caudas naturais. Assim você evita que o fungo que está lá no ar, né, está por aí pairando, quando ele for colonizar a folha, a sua folha vai estar protegida, as folhas da planta, né, toda a parte aérea, vai estar protegida com essa cauda, que o fungo vai encostar ali e ele não vai conseguir colonizar o espaço. O esporo vai cair na folha, na parte aérea, e ele não vai se desenvolver, ele morre. Se ele não tem um ambiente favorável para ele desenvolver, a cauda está lá protegendo, que é uma forma de proteção da folha, é tóxica para o fungo, o esporo vai cair, ou os esporos vão cair ali, e não vão conseguir colonizar aquele espaço. Aí o esporo morre, deixa de desenvolver a doença e a planta continua protegida, tá bom? É assim que funciona o sistema de proteção das plantas. Daí, caso você tenha perdido o time de aplicação, né, dessas caudas naturais, vamos lá que você, né, por algum motivo, aconteceu algum problema, se esqueceu de pedir o jardineiro para aplicar uma cauda natural. Tem também a cauda de Neem, que é um produto vegetal também, não é tóxico para o ser humano, não é tóxico para os animais, não é tóxico para o meio ambiente, pode ser aplicado. Tem óleo mineral, que são produtos naturais que podem ser aplicados. Quando acontece que você perdeu o time de aplicação, ou você não conseguiu pedir para o jardineiro aplicar, aconteceu algum problema, e vai que porventura acontece do esporo que está lá pairando
chegou lá nas folhas, na parte aérea, e ele conseguiu colonizar aquele espaço. Quando você percebe as primeiras manchas foliares, seja mancha foliar marrom, dourada, que é mais cor de ferrugem, manchas amareladas, percebeu algum sintoma, os primeiros sintomas nas folhas das plantas ou no caule, você já vai com certeza precisar entrar com uma aplicação mais elaborada. Não tem jeito. Quando o fungo já colonizou e começou a crescer, tem que entrar com um produto mais curativo. Aí já não é preventivo mais. Agora tem que entrar com um produto curativo. O que são esses produtos curativos? Aí nós entramos na classe dos defensivos agrícolas, dos agrotóxicos. Como o próprio nome já diz, ele é tóxico, tá? Tem 4 classes de tóxicos. Tem pouco tóxico, medianamente tóxico, elevado e extremamente tóxico. Todos eles são tóxicos, tá? Do menor para o maior. Mas todos eles têm algum nível de toxicidade aí tem um barulho, tem um trenzinho da alegria passando por aqui. Então, se vocês ouvirem umas músicas malucas aí, é o trenzinho da alegria, tá? Vamos tentar manter a conversa aqui para vocês entenderem. Vou chegar mais pertinho para falar mais alto, para vocês não ouvirem mais a minha voz do que o trenzinho da alegria. Faz parte, né? Não tem jeito. Como eu estava falando, nessas 4 classes, todos eles têm um nível de toxicidez para seres humanos e para animais domésticos e para o meio ambiente. Não importa, todos eles têm um nível tóxico. Quando chega nesse ponto que você precisa realmente entrar com uma aplicação dessas, não deixe só o jardineiro chegar lá e aplicar qualquer coisa, tá? Procura um profissional adequado, um engenheiro agrônomo ou uma engenheira agrônoma, né? Vamos dar os termos aí adequados. Automaticamente, se você não tem uma pessoa que você conhece, que é um profissional, engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma que pode te ajudar, procura uma casa agropecuária que tenha um responsável técnico lá, que é um engenheiro agrônomo ou agrônoma, que vai te dar essa indicação. O que você vai fazer? Você não vai só simplesmente chegar lá e falar: olha, minha planta está doente, tem mancha para tudo quanto é lado, é umas manchas pretas. Aí aplica X lá, aplica produto Y, produto Z. Também não vai funcionar. Então, o ideal, quando você chegar a precisar disso, pega a folha atacada, tira ela, né, corta ela da planta ou pega a parte toda atacada e leva para a pessoa ver, já que você tem que ir lá na casa agropecuária, leva a parte afetada para a pessoa identificar qual é o fungo que está atacando a sua planta, porque assim ele vai poder te dar uma recomendação exata de um produto que vai ser eficiente mesmo para aquele problema, tá? Não adianta ficar descrevendo o sintoma. Toda vez que uma pessoa procura um agrônomo ou me procura, primeira coisa que ela vem falar pra mim: ai, minha planta tá cheia de manchinha, tem um monte de mancha preta, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Cadê? Você tem fotos boas que eu possa ver? Eu não consigo, né, adivinhar telepaticamente que tipo de fungo é aquele que está na sua planta, só por falar que é uma mancha escura,
uma mancha preta, eu tenho que olhar, porque nós somos treinados para reconhecer os fungos, reconhecer os sintomas de cada um. Tem manchas circulares, tem manchas que são mais tipo mosaico, tem manchas que tem uma depressão no meio, úmida, tem manchas que são mais ovaladas, tem estrias, cada uma tem uma coloração diferente. Então, não adianta você só ficar olhando e descrever de qualquer forma o sintoma daquela doença, tá? Doenças em plantas ornamentais também existem várias, assim como existe nas plantas com nível comercial, tipo arroz, feijão, batata, tomate e todas as outras aí. São as mesmas classes de fungos. Porém, para jardim, né, só recapitulando aqui para a gente fechar, para jardim, o que acontece? Nós já temos a vantagem de ter diversidade biológica e diversidade botânica, porque nós temos muitas plantas diferentes em um espaço, num ambiente só. Então já é uma vantagem. Você precisa, praticamente é obrigatório que você mantenha as plantas no jardim com a nutrição equilibrada, bem nutridas, plantas saudáveis. Não a nível foliar, mas plantas saudáveis que estejam bem nutridas, uma nutrição boa, balanceada, para que o sistema de defesa delas esteja funcionando perfeitamente. Terceiro, né? Terceiro, a gente conta com a proteção das caudas naturais. Então, as caudas naturais você pode aplicar a cada 10 dias, a cada 15 dias, manter sempre a rotina de aplicar essas caudas naturais. Quais são essas caudas naturais que eu estou falando? São calda de fumo, calda de arruda, calda de sabão de coco, de alecrim, calda de pimenta. Tem vários tipos de caldas para manter as suas plantas protegidas, para que os fungos, as bactérias e os vírus não consigam colonizar aquela parte aérea ali da planta, e eles, se encostarem, eles vão deixar de colonizar e vão morrer. E por último, que seja para você não chegar nesse ponto de ter mancha foliar, acontecer da planta estar realmente atacada, você procure um profissional que seja realmente responsável, que vai identificar mesmo aquela doença e vai recomendar um produto específico para aquele tipo de fungo ou para aquela bactéria. Quando eu tenho viroses, né, só para relembrar aqui, quando eu tenho ataques de vírus, plantas atacadas com vírus, não tem salvação, tá? É sentença de morte mesmo, infelizmente. Como que eu consigo identificar uma planta ou algumas plantas no jardim que possam estar atacadas por viroses? Normalmente, os vírus já atacam plantas que já estão com o desenvolvimento prejudicado, com a nutrição desequilibrada. Então, essa planta normalmente ela é mais baixa do que as outras. Então, se todas as plantas da mesma espécie estão num padrão de tamanho e tem uma ou duas lá que está meio raquítica, pequena, e aí ela começa a ficar com umas manchas em mosaico, aquelas manchas meio hexagonais, esse mosaico amarelado, meio arroxeado, e a planta fica encarquilhada, ela deixa de crescer, ela fica pequena, raquítica, toda engruvinhada lá, toda apertadinha mesmo, raquítica. Estou tentando fazer alguns gestos aqui para vocês entenderem. A planta fica toda encarquilhada, parecendo um bicho engruvinhado assim, e com aquelas manchas nas folhas em mosaico, principalmente manchas mais amareladas com verde, as nervuras ficam todas um pouco arroxeadas. Isso é um sintoma de plantas com vírus, tá? Se você encontrar uma planta dessa no seu jardim, esquece, não tem salvação. Arranca
com raiz e tudo, coloca no saco preto e joga fora, tá? Elimina, não deixa ali perto, que pode passar para outra planta, pode tomar conta das outras que estão em volta. Então já arranca e joga fora. É melhor perder uma do que correr o risco do vírus passar para todas as outras, tá bom? Essa é uma forma também de prevenção. Porque se vier uma muda doente, às vezes acontece, né, da pessoa vai montar o jardim, acontece de ter uma planta doente lá no meio, aí a pessoa empurra aquela planta e a planta está doente, não aceita, tem que arrancar e eliminar, jogar fora, tá? Querendo ou não, essa é a única solução que tem quando a gente fala de vírus, tá? Viroses em plantas, não tem como fazer nada, é arrancar e jogar fora. No caso de bactérias, vou dar uma recomendação relacionada a bactérias. Como que eu identifico as bactérias nas plantas? Sabe aquele cheiro de batata podre? Aquela batata que você encosta assim, dá aquele cheiro de bicho morto, aquele cheiro de podridão mesmo, é aquele mesmo cheiro. Se a planta estiver muito úmida, às vezes o caule úmido demais e começou a ficar preto, começou a ter uma coloração escura, marrom escuro ou preto, e você encostar e cheirar e tiver aquele cheiro de podre, é bactéria. O que dá para fazer com bactéria? Corta a água ou o excesso de umidade que tiver naquele local. Se for um vaso, toma cuidado, porque pode ser que o dreno do vaso lá no fundo esteja entupido e ali está acumulando água e apodrecendo a planta. Aí a bactéria toma conta e mata a planta todinha. Então cuidado com os drenos de vaso entupido. Se for em jardim mesmo, em canteiro, no solo, tem que cortar a água. E se tiver chovendo todo dia, não tem o que fazer, como é que eu vou pedir para o São Pedro fechar as torneiras? Não tem jeito. Pode ser que uma oração resolva, mas às vezes não tem jeito não. Vai chover todo dia mesmo, então não tem como fazer nada. O que você vai fazer? Vai lá de novo na casa agropecuária, tá? Vai ter alguns produtos que chamam Cuprozeb, Mancozeb, que são produtos à base de cobre e à base de manganês ou magnésio. Tem alguns que são misturados. Esses produtos, eles servem para amenizar o excesso, tá, de umidade ali, amenizar o ataque. Dá para aplicar normalmente, tá? É como se fosse... Não é bem um defensivo agrícola tão tóxico assim, mas ele é um pouco tóxico. Você vai usar o produto naquelas plantas que estão com sintomas de bactéria. Vai usar aquele produto e vai rezar para parar de chover. Porque se continuar aquele excesso de umidade, continuar chovendo, é possível que esses produtos não segurem também a bactéria, porque ele tem um período de carência menor, que é o período de atuação dele na planta, e aí essas bactérias podem começar a tomar conta, continuar, elas gostam muito de umidade, continuar colonizando a planta e matar ela por completo. Elas apodrecem mesmo a planta. Então aquele cheiro de podre é da bactéria, não é porque a planta apodreceu. É porque as bactérias estão comendo ela, estão usando as fibras, os nutrientes da planta e vão apodrecendo a planta. Tá bom? Conseguiram pegar aí o nome dos produtos para a bactéria? Caso você identifique aí que tem esse cheiro de podre, vai na casa agropecuária, procura um profissional, engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma e pede produtos à base de cobre ou à base de manganês para aplicar, para conter, não quer dizer que vai matar todas as bactérias, para conter o desenvolvimento acelerado das bactérias até que venha parar de chover, que vai embora.
E aí que vem um sol, né? Porque daí o sol vem, as bactérias não conseguem continuar colonizando, porque elas gostam da umidade, aí o sol vai acabar secando, né? Secando, praticamente matando, extinguindo aquelas bactérias. Beleza? Tá fazendo sentido aí para vocês? Estão entendendo direitinho? Beleza. Vamos só fechar aqui com relação aos conteúdos do que nós falamos hoje. Primeiro, falamos sobre os tipos de doenças que tem. Doenças à base, né, relacionadas a patógenos, fungos, bactérias e vírus, e doenças relacionadas à nutrição desbalanceada, nutrição desequilibrada das plantas, que são as doenças de sintomas foliares relacionados à falta ou excesso de algum nutriente que a planta tenha a necessidade, tá? Aí eu falei quais são eles. Se você não conseguiu pegar, eu vou deixar a live gravada, e aí você pode assistir de novo, pode me perguntar caso tenha alguma dúvida, caso tenha algum comentário, ou às vezes alguma planta com algum sintoma dessas doenças. O que eu mais preciso sobre doenças e pragas, eu preciso de fotos, não só uma foto, mas fotos de vários ângulos, principalmente mais iluminada possível, parte de cima, parte de baixo da folha, para identificar de forma mais correta qual é a doença, qual é a praga e o que eu posso recomendar dentro do que eu posso como profissional, tá? E aí nós falamos, e eu continuo frisando para vocês que usem os métodos de manejo preventivo para doenças, que é a nutrição equilibrada, manter essas plantas bem adubadas, bem nutridas. A nutrição não é igual para todo mundo, cada planta tem a sua exigência. Então, é necessário uma pessoa que saiba fazer isso, não é um jardineiro qualquer que faz isso. Outra coisa, você percebeu que o ambiente, o clima está favorável ao ataque de fungos, principalmente bactérias, você use as caudas naturais como sistema de proteção da parte aérea, para que esses fungos não venham a colonizar a planta. Tá bom? Fechou? Então foi sobre tudo isso que nós falamos hoje, tá? E eu vou ficar disponível, depois que eu deixar gravado aqui, vou fazer um resuminho lá, vou postar, e aí eu quero que vocês comentem para mim, se vocês entenderam, quais as dúvidas que ainda ficaram relacionadas ao tema. Se tiver alguma dúvida específica, depois eu posso usar uma live só para essa dúvida mais específica, que assim eu consigo ir ajudando vocês melhor nessa parte de pragas, doenças, sintomas de deficiência de nutrientes. Cada planta tem o seu e é bem específico, tá bom? Então fiquem ligados lá que eu vou postar assim que eu terminar aqui. Vou deixar gravado. Vocês podem compartilhar, né, mandar para os coleguinhas através do aviãozinho lá, compartilha a live. E vocês podem também comentar para mim e perguntar: olha, não entendi muito bem sobre a bactéria, qual que é o produto? Então podem comentar lá para mim no direct, ou podem deixar comentários também debaixo do post que eu vou responder, tá? Eu leio todos e respondo todos. Beleza? Então é isso, pessoal. Até quinta-feira, se Deus quiser. Da semana que vem nós vamos ter terça, vamos ter quinta. E provavelmente depois eu vou criar um horário extra também, porque as dúvidas estão acontecendo assim a milhões, tá? Milhares de dúvidas. E aí eu vou acompanhando vocês, tá bom? Então boa noite, fiquem com Deus. Bom final de semana. Amanhã sextou, né? Pode falar muito, porque senão o Instagram derruba a live. Bom dia, fiquem com Deus
e bom final de semana. Tchau!